Deus abençoe cada um de vocês. Que tu mirada posta em mim. Deus é bom, hein? O tempo todo, rapaz. Irmãos, vamos receber o preletor dessa tarde, meu amigo pastor Rafael. Vamos recebê-lo dizendo juntos: glória ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Senhor Espírito Santo de Deus. Buguei aqui agora. Paz, irmãos, boa tarde. Tudo bom? Glória a Deus. Vamos lá meditar na palavra do Senhor. Creio que Deus tem muito para falar conosco nessa tarde, assim como Ele já falou pela manhã. Sei que Ele vai falar também à noite, porque o mesmo Espírito Santo é que opera tudo em todos nós. Amém, meus irmãos? Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 3. Amém? Jonas, capítulo de número 1, versículo de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, e anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor, e desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, e comprou a passagem, e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir nessa tarde, naquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Eu desejo muito que Deus Ele possa ministrar o nosso coração nessa tarde, o que Ele ministrou no meu coração quando estava preparando essa mensagem. Então eu peço que você, nessa oração, peça para que o Espírito Santo Ele fale contigo, peça para que Ele use a minha vida, que eu possa ser instrumento dEle nessa tarde, para a edificação desse povo que está aqui reunido. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nessa tarde, meu Deus, mais uma vez para cultuar o Teu santo nome, mais uma vez para Te glorificar, mais uma vez, Senhor, para Te engrandecer. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora, Senhor, que a Tua palavra, ela possa encontrar no nosso coração, o lugar, Senhor, aonde ela possa repousar, aonde ela possa germinar e frutificar. Meu Deus, a Tua palavra poderosa, Senhor, nesta tarde, ela possa nos dar direcionamento, ela possa nos instruir, ela possa nos fortalecer, ela possa trazer saúde para a nossa alma. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, fala conosco, Senhor. Meu Deus, nós precisamos, nós necessitamos de ouvir o Senhor falar através da ministração da palavra dessa tarde. Então, meu Pai, usa a minha vida para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor, que eu possa ser Teu instrumento neste lugar, que o Senhor possa usar os meus lábios, Senhor, para proclamar o Teu evangelho, a Tua palavra santa, poderosa, transformadora, edificante neste lugar. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem a liberdade de nos conduzir nessa hora, tanto a mim que estarei ministrando a Tua palavra, quanto os irmãos que estarão a ouvindo. Faz a Tua obra no nosso meio, usa-nos todos nós aqui, para que nós possamos ter um trabalho eficiente na direção do Senhor, aonde o Senhor fala e nós ouvimos,
aonde o Senhor fala e nós nos submetemos à tua palavra. Então nós te pedimos agora, fala conosco para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Meus irmãos, Jonas, ele era um profeta em Israel. Se nós lermos 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, a gente vai ver que o profeta Jonas, ele profetizava na época do rei Jeroboão II. Então, olha o que diz 2 Reis 14, 25. Jeroboão II que recuperou os territórios de Israel entre Lebo-Amate e o Mar Morto, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Efé. Então nós estamos falando aqui de um homem que era um instrumento nas mãos de Deus para proclamar os oráculos de Deus, para proclamar a mensagem de Deus, para proclamar a revelação de Deus para o povo de Israel que estava ali vivendo naqueles dias do reinado do rei Jeroboão II. Estamos falando de um homem que ele era um instrumento de Deus, que quando ele abria sua boca, Deus falava por meio dele, que Deus entregava a ele os seus segredos que eram revelados para serem entregues para aquela nação. Nós não estamos falando de um homem qualquer, nós não estamos falando de um homem que era desobediente a Deus, de um homem que vivia longe dos caminhos e dos planos do Senhor. Não, nós estamos falando de um homem que estava diante de Deus, vivia na presença de Deus, um homem que temia a Deus, um homem que amava a Deus, e por causa disso ele era um instrumento usado nas mãos desse Deus. Quando nós lemos o livro de Jonas, é um livro pequeno, ele só tem 4 capítulos, é um livro que a gente lê ele em um dia, e é um livro muito interessante, porque ele vai relatar uma missão que Deus designou àquele profeta, mas aquele profeta, de princípio, ele não queria executar aquela missão, aquela tarefa dada por Deus. Nós também lendo aqui esses 3 versículos, a gente vai ver que além de Jonas, Deus ele vai citar um povo, que não era o povo de Israel, que não era o povo do profeta, era o povo a quem Deus estava designando aquele profeta para que ele levasse uma mensagem de juízo para aquele povo. E aquele povo eram os ninivitas, a cidade de Nínive. A cidade de Nínive ela era a capital do Império Assírio. Na verdade, ela vai se transformar a capital do Império Assírio lá alguns anos mais à frente, sobre o reinado de Senaqueribe. Mas os ninivitas, eles eram conhecidos pela forma cruel, bruta, que eles tratavam os seus inimigos. Nesse período, Israel ainda não havia sido tomado pelos impérios assírios, pelo Império Assírio, mas os assírios eles eram uma ameaça por causa do modo de viver violento que eles tinham. Se nós formos ver o profeta Naum, alguns anos após o período do profeta Jonas, ele vai profetizar a respeito da cidade de Nínive. Em Naum capítulo 1, versículo 11, ele diz: o Senhor, ó Nínive, quem é esse seu conselheiro perverso, que trama o mal contra o Senhor? Em Naum capítulo 3, os versos 1, versos 4 e 19, há alguns relatos a respeito das características deste povo. Que aflição espera Nínive, cidade de homicídio e mentiras, é cheia de riquezas tomadas à força e nunca lhe faltam vítimas. Tudo isso porque Nínive, prostituta bela, dona de encantamentos mortais, seduziu as nações com sua beleza, ensinou a elas sua magia e enfeitiçou gente de toda parte. Não há cura para sua ferida, ela é mortal. Todos que ouvirem sobre sua destruição baterão palmas de alegria. Onde se poderá encontrar alguém que não sofreu com sua constante crueldade?
Então nós estamos falando aqui de um homem que, em uma posição, ele é um homem de Deus. Em uma posição, ele é um profeta de Deus. Em uma posição, ele é alguém que ele é boca de Deus na terra para proclamar os desígnios, a vontade, a palavra, a mensagem, os oráculos do Senhor. Quem era este homem? O profeta Jonas. Do outro lado, dentro desta missão que Deus está levantando dentro desse livro de Jonas, nós temos uma cidade cruel, uma cidade estabelecida por mentiras, por crueldade, por homicídios, por feitiçaria, por prostituição. Uma cidade que estava vivendo totalmente na contramão da santidade de Deus. Uma cidade que não era uma cidade de Israel, é verdade, era uma cidade de povos pagãos, mas era uma cidade que havia transbordado seus limites na sua crueldade, na sua maldade, na sua violência, nas suas práticas horríveis diante de Deus. Uma cidade que aos olhos de Deus merecia receber o juízo naquele momento, e foi para isso que Deus ele chama o profeta Jonas, ele levanta o profeta Jonas naquela situação, e ele envia, ele vai ordenar a Jonas que ele vá até esta cidade de Nínive, e ele pregue não uma mensagem de arrependimento, não uma mensagem de graça, uma mensagem de juízo sobre Nínive. Meus irmãos, quando a gente olha para o Antigo Testamento, e a gente vai ver as histórias dos profetas, a gente vai ver que muitas vezes Deus vai levantar os profetas para proclamar uma mensagem de arrependimento para aquela nação, mas muitas vezes também, quando aquela nação de Israel não dava ouvidos à mensagem, à palavra do Senhor, os profetas eram levantados por Deus para levar uma palavra de juízo aos seus compatriotas. E às vezes muito desgastados por ter que levar uma palavra de juízo aos seus compatriotas, mas mesmo assim os profetas eles entregavam a mensagem de Deus, trazendo uma promessa de juízo sobre o seu próprio povo. Agora, quando a gente olha para esse chamado, essa convocação de Deus a Jonas, para que ele leve uma palavra de juízo a um povo inimigo, a um povo que não estava diante de Deus, seguindo os seus preceitos e a tua vontade, imaginaríamos nós que um profeta, qualquer que fosse, que recebesse esse convite, ele se apressaria, ainda mais sendo uma palavra de juízo a um povo inimigo, a um povo cruel, a um povo violento, a um povo que andava totalmente fora dos padrões da palavra, da mensagem, daquilo que Deus ele requeria para que um homem vivesse de forma padrão, de forma plena na presença dele. Nós imaginaríamos que qualquer profeta aceitaria de prontidão essa função, porque eles não iriam proclamar uma mensagem de juízo sobre a sua própria nação. Deus estava levantando o profeta Jonas para proclamar uma mensagem de juízo para uma nação pagã, uma nação que era inimiga e uma nação que tinha um potencial muito grande de invadir o território dos israelitas e fazer a mesma crueldade que eles faziam com seus povos inimigos. Só que, para o nosso espanto, o Jonas, conhecendo Deus, ele sabe que, embora a mensagem ela era uma mensagem de juízo, aquela mensagem, ela traria uma possibilidade, ainda que mínima, mas traria uma possibilidade de arrependimento para aquele povo da cidade de Nínive. E Jonas, sabendo que se aquele povo, diante de uma mensagem de juízo, eles se arrependessem e eles se voltassem para Deus, conhecendo ele, o Deus a quem ele servia, ele sabia
que Deus iria se voltar para aquele povo, se voltar para aquela cidade, perdoaria os seus pecados e mudaria a sua história. Então nós estamos diante de um homem de Deus, que vai rejeitar a convocação de Deus para uma missão. Porque no seu coração ele alimentava um ódio por aquele povo. Porque no seu coração ele não queria que aquela cidade, as pessoas daquela cidade, se arrependessem, se voltassem para Deus, tivessem os seus pecados perdoados e alcançasse de alguma forma a redenção. E aqui a gente começa a aprender algumas coisas. Então o que o profeta Jonas ele vai fazer? Ele vai se vestir, ele vai se aprontar, ele vai sair da sua cidade, ele vai para a cidade próxima chamada Jope, e ele não vai para a direção que Deus havia designado para que ele fosse. O que ele vai fazer? Ele vai comprar passagens para uma cidade chamada Tarsis. Se a gente pegar o mapa territorial daquela época do profeta Jonas, a gente vai ver que a cidade de Nínive estava próxima de onde ele estava. A cidade de Nínive, lógico, demoraria alguns dias para chegar até lá, mas ela estava praticamente do lado da cidade que ele se encontrava. Só que ele vai escolher ir para a cidade de Tarsis, que se você é bom de geografia e você pensar nos dias de hoje, na região da Palestina, onde fica o Estado de Israel, e você pensar aí aonde fica a Espanha, ali na Península Ibérica, a gente vai ver que hoje, de avião, rapidinho, você sai de um lugar, você atravessa o mundo em horas. Mas aquela viagem de Jonas seria uma viagem muito mais demorada, porque a cidade de Tarsis, para a localização aonde Jonas estava, era a cidade mais longe que ele podia ir. Será que Jonas achou que ele escolhendo uma cidade em uma direção oposta aonde Deus havia enviado ele, que era Nínive, e uma cidade tão distante, que dentro da realidade, da visão de conhecimento de mundo, conhecimento geográfico de mundo que eles tinham naquela época, era a cidade mais longe, era uma das cidades mais longínquas, na direção oposta àquela que Deus havia direcionado ele. Talvez ele houvesse pensado que ele indo para longe, talvez ele conseguiria escapar dos olhos de Deus, que ele conseguiria fugir da presença de Deus, que ele conseguiria ir para longe de onde Deus estava. Mas quando nós lemos o texto todo ali, o capítulo 1 de Jonas, a gente vai ver que não se pode se esconder de Deus. Não tem como nós fugirmos de Deus, meus irmãos, porque Deus ele está em toda parte, Deus ele está em todo lugar, Deus ele nos contempla em qualquer lugar que nós possamos estar. Deus ele está com seus olhos atentos, nos contemplando. E o que nós entendemos, aprendemos aqui? Primeiro ponto, nem sempre a missão que nós temos é o que nós queremos fazer. Nem sempre Deus vai nos dar a missão que nós queremos realizar.
Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o administrador da obra dEle nessa terra. Deus é aquele que sustenta a sua obra sobre a face dessa terra. E o que nós somos os seus operários, nós somos os seus obreiros, nós somos os seus servos. Nós não fazemos a obra de Deus conforme o que nós queremos, mas é da forma como Ele quer realizar. Eu me lembro quando em uma das suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo, ele planejava ir para uma determinada região. E quando eles estavam se preparando para ir para aquela região, a palavra de Deus fala que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Porque para o Espírito Santo ainda não era o tempo estratégico para que o Evangelho fosse pregado naquela região, sem antes esse mesmo Evangelho ser pregado para onde ele direcionou os apóstolos, o apóstolo Paulo e a sua comitiva depois. O problema é que às vezes nós queremos fazer as coisas de Deus, a obra de Deus do nosso jeito, da nossa maneira. Nós não queremos nos submeter aonde Deus Ele quer nos posicionar estrategicamente na sua obra. Ele é o comandante, Ele é o general, Ele é o estrategista. Ele tem uma visão que nós não temos, porque nós enxergamos algo limitado, mas Deus, Ele tem uma visão eterna das coisas. Quando Deus, Ele te levanta, meu irmão, e Ele te posiciona em algum local estratégico dentro da obra de Deus, é porque Deus, Ele quer te usar naquela área, Ele quer te usar naquela posição. Não importa se eu gosto ou se eu não gosto, a minha função é obedecer o Deus que me alistou para guerrear essa batalha, que é expandir o reino de Deus nessa terra. Porque quando Deus chama, Ele posiciona, e quando Ele posiciona, Ele nos capacita. Às vezes nós queremos fazer e a gente quer questionar Deus, queremos falar para Ele: não, Senhor, não é aqui que eu quero atuar, não é isso que eu quero fazer, eu gosto mais é daquilo. Meu irmão, se Deus, Ele te levantou, se Ele te comissionou, se Ele te chamou, se Ele te convocou, Ele está mandando você ir, é porque Ele vai te dar capacidade para que através das tuas mãos a obra do Senhor possa ser feita no local aonde Ele te plantou. Mas o Jonas, ele não tinha esse entendimento. Jonas achou que era mais fácil fugir do propósito. Jonas achou que era mais fácil fugir da presença. Ele achou que era mais fácil fugir da vontade de Deus. Em João capítulo 6, versículo 38, Jesus, ele nos dá um grande exemplo. Ele vai dizer: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Jesus, ele nos dá o exemplo maior. Ele está falando: eu deixei a minha glória, eu deixei um lugar onde eu estava sentado em um trono, eu desci até a terra dos viventes, a terra dos homens, não para fazer aquilo que eu queria fazer, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, sendo Jesus, Ele o próprio Deus, sendo Ele aquele que detém toda a autoridade e todo o poder nas tuas mãos. Ele não ousou, a palavra de Deus fala que mesmo Ele sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, Ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo, e servo que foi humilhado na morte de cruz. Quando Jesus, ele está orando no Getsêmani,
lugar, dentro dele havia um conflito, porque ele estava sentindo a amargura da dor que ele iria passar, que era a dor daquela via crucis, a dor da crucificação, mas mais ainda, a dor de levar sobre ele o peso do pecado, e naquele momento, por levar sobre ele os nossos pecados, a separação do Pai, a separação entre ele e Deus. Ele não podia suportar. Ele podia suportar os cravos, ele podia suportar a coroa de espinhos, ele podia suportar os açoites, mas tinha uma coisa que quebrou o coração de Jesus naquela noite. É ele entender que naquelas horas ele estaria longe da presença do seu Deus, do seu Pai. Mas ele foi fiel ao plano e ele permaneceu na vontade do Pai. Jonas, ele recebe a missão, mas ele não segue com a missão à frente. Ele vai buscar uma estratégia de fugir da presença do Senhor. Quantas vezes Deus ele está nos chamando, Ele quer nos posicionar, e nós não queremos aceitar o posicionamento que Ele quer que nós tenhamos dentro do campo de batalha. Eu te pergunto, hoje é domingo de missões, nos 4 cantos deste mundo, há missionários espalhados por todos os cantos dessa terra. Pessoas que uma vez sentiram arder dentro delas a chama o trabalho missionário. Queimaram no coração dela a chama da obra evangelística, da obra missionária, de pregar o evangelho a povos que ainda não ouviram falar de Cristo. Talvez essas pessoas estavam, talvez no seu planejamento, talvez pensando qual país que eles seriam direcionados, qual nação que eles iriam ser direcionados, qual tribo indígena que eles seriam direcionados, e talvez quando eles receberam um direcionamento de Deus, eles abriram aquela carta de convocação para ir ao campo missionário, e talvez aquele país que eles menos queriam ir, foi o país que Deus está mandando para eles. Eles olham para suas casas, eles olham para suas famílias, ele olha para sua esposa, ela olha para o seu esposo, eles olham para os seus filhos, e eles falam: e agora? Deus ele chamou, ardeu, alguns anos atrás ardeu essa chama dentro do meu coração, agora nós estamos sendo enviados a uma nação onde o cristianismo não é aceito, onde os cristãos são perseguidos, onde os cristãos são mortos, onde os cristãos são torturados. Deus está chamando a gente para levar uma mensagem de perdão, de amor a um povo que está matando cristão. Há um povo que não se interessa por Deus, há um povo que não se interessa pelas coisas de Deus. A estes povos Deus está enviando a tua igreja, para que aquelas vidas elas possam também ser alcançadas. Quando eu olho para o livro de Jonas, eu vejo alguém que é um homem de Deus, que é um profeta de Deus, porque senão Deus não daria a ele essa missão, Deus não o chamaria, mas alguém que está sendo resistente ao plano de Deus, de avançar o seu reino sobre essa terra. Quantas vezes nós queremos nos colocar resistentes àquilo que Deus quer fazer através de nós? Porque a gente acha inadequado aquilo que Deus está nos ordenando, porque nós achamos inadequado a localização, a posição aonde Deus está querendo nos posicionar dentro da obra de Deus. Às vezes porque nós queremos os holofotes, às vezes porque queremos posições dentro da obra de Deus, aonde os holofotes estarão sobre nós, aonde nós teremos algum destaque diante da comunidade. Não, meus irmãos.
Para Deus não importa quem está em cima de um púlpito, quem está sentado em um banco. O que Deus quer é pessoas que sejam as suas mãos nessa terra. Pessoas que sejam seus pés nessa terra. Pessoas que ouçam a sua voz e não questionem Ele por aquilo que Ele sabe que vai dar certo. Mas pessoas que digam para Ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Jeremias capítulo 23, versículo 24, palavra do Senhor: pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Estamos querendo fugir de Deus. Estamos querendo nos esconder de Deus. Meus irmãos, olha que coisa séria que nós estamos falando aqui nessa tarde. Nós temos o prazer, o privilégio de nos reunirmos todos os dias, todas as semanas aqui neste local. Não entra ninguém por essas portas para nos perturbar. Não entra ninguém nessas portas para nos ameaçar. E enquanto nós estamos aqui pregando esta mensagem, pregando esta palavra, tem irmãos nossos espalhados pelos cantos dessa terra, que estão reunindo um grupo de pessoas que às vezes não tem um sapato para vestir, que não tem um banco acolchoado para sentar, mas pessoas que estão sedentas por Deus, e que dão tudo que têm para poder fazer parte desse projeto que é a obra de Deus na terra. Para poder compartilhar para os seus amigos, vizinhos, familiares, pessoas de outras aldeias distantes, aonde eles não têm um carro que os possam levar, aonde eles não têm um avião que os possa atravessar, aonde eles não têm nem sequer uma bicicleta que possa fazer com que a caminhada seja menos cansante, mas eles estão firmes, anunciando e proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, porque quando eles abrem a sua boca, o que acontece aqui, meus irmãos, também acontece lá naqueles recintos, onde não se tem nem parede de alvenaria, nem um teto para lhes cobrir do sol ou da chuva, mas a obra de Deus está curando, libertando, salvando, restaurando, transformando, trazendo dignidade para aqueles povos. Enquanto nós estamos pregando aqui essa palavra, há muitos lugares que companheiros e irmãos nossos estão tombando a sua vida, estão com um fuzil apontado para suas testas, estão com uma faca apontada para os seus familiares, e a pergunta que lhe fazem é negar a Cristo, e tudo aquilo se resolve, mas eles resolvem e escolhem morrer por Cristo, para que o Evangelho continue sendo pregado com poder na vida daquelas pessoas. Irmãos corajosos, que largaram todo o conforto, para pregar para pessoas que eles nem imaginavam que existiam. É por isso que no terceiro domingo, nas nossas igrejas quadrangulares, nós tiramos esse domingo para orar pelos missionários, para orar pelas missões, porque é uma obra real que está acontecendo, é fogo cruzado, meus irmãos, onde pessoas estão derramando as suas vidas em prol de Cristo. Mas parece que Jonas, ele não conhecia o que o salmista havia escrito no Salmo de número 139. E diz assim um Salmo de número 139: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto.
e mesmo de longe conhece os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que faço, e antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão, e esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender, é impossível escapar do teu Espírito, não há como fugir da tua presença. Se suba aos céus, lá estás, se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará, e tua força me sustentará. E eu poderia pedir a escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são a mesma coisa. O salmista está dizendo: Senhor, o Senhor pode sondar o meu coração. Porque quando Jonas ele foge, ele tenta ir para o lugar mais distante. Além dele tentar ir para o lugar mais distante, dentro do barco, ele desce para o porão. Ele desce para o lugar mais profundo. Ele entra naquele porão, enquanto uma tempestade por causa dele estava acontecendo lá fora. Ele estava dentro daquele barco, no porão, e sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dormindo profundamente. Assim nós fazemos quando nós queremos nos esconder de Deus, quando nós queremos fugir de Deus. Nós tentamos nos fechar no íntimo do nosso ser, nós tentamos nos fechar e nos esconder, e nós não queremos nos abrir para ninguém, e queremos fazer isso com Deus também, queremos limitar o acesso de Deus sobre as nossas vidas, queremos limitar o acesso de Deus à intimidade da nossa alma, queremos limitar o acesso de Deus à intimidade do nosso ser, à intimidade do nosso coração. Estamos fugindo de Deus, estamos correndo de Deus, sabe lá por quê? Cada um pode ter a sua causa, cada um pode ter o seu motivo, mas meus irmãos, como que nós podemos esconder de um Deus que Ele consegue examinar profundamente a nossa alma e o nosso interior? Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. O salmista está falando: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me examina profundamente, o Senhor me conhece profundamente. Antes mesmo que a palavra ela saia na minha boca, o Senhor já sabe o que eu iria dizer, porque é um Deus que nos conhece. É um Deus que está a todo instante nos olhando. E aí eu me lembro de quando Jesus estava escolhendo seus discípulos. E um dos seus discípulos era Filipe. Filipe tão emocionado, tão feliz, tão alegre, porque ele encontrou o Cristo, ele encontrou o Messias. Ele vai correndo até o seu amigo Natanael, e ele chega correndo até Natanael, e ele fala: Natanael, Natanael, nós achamos o homem, nós encontramos ele, o Cristo, o Messias, o prometido, aqueles de quem os profetas haviam falado, nós encontramos ele. Eu fico imaginando Natanael, ele recebendo essa notícia e ele se alegrando por algum momento, ele falando: é mesmo, Filipe? Conte-me mais desse homem, onde esse homem está, aonde nós vamos encontrar esse homem, leva até ele. Meus irmãos, quando Filipe diz a Natanael, ele é filho do carpinteiro José, ele é lá de Nazaré. O Natanael talvez tenha murchado nesse momento, ele tenha falado: ô Filipe, Nazaré, uma cidade medíocre, uma cidade
que ninguém dá valor. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, e é interessante que Filipe ele não retruca. Filipe ele não entra em uma discussão. Filipe pega Natanael e ele fala: venha e veja. E quando os dois estão chegando diante de Jesus, antes que qualquer um daqueles homens pudesse falar qualquer coisa, Jesus ele vai dizer então para Natanael: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há culpa. Natanael se surpreende porque ele nunca havia visto Jesus na sua frente, e ele pergunta então: de onde que o Senhor me conhece? Como que o Senhor pode testemunhar a meu respeito se o Senhor nunca me viu, se a gente nunca conversou, o Senhor nunca me acompanhou, o Senhor não sabe nada de mim? Aí Jesus ele olha para Natanael: Natanael, eu vi você quando você estava debaixo da figueira. Jesus ele está falando com você nessa tarde. Eu vi você quando os olhos humanos não podiam te ver. Eu não sei o que o Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Eu não sei. Eu não sei se ele estava orando. Eu não sei se ele estava meditando. Eu não sei se ele estava chorando. Eu não sei se ele estava passando por alguma tribulação. A Bíblia ela não nos fala o que ele estava fazendo ali debaixo. Mas a Bíblia fala que Jesus tinha visto ele quando os olhos humanos não estavam o vendo. Às vezes a gente quer se esconder de Deus. E sabe como que a gente tenta esconder de Deus? Quando a gente vem para um lugar como este, e a gente tenta esconder dele aquilo que está corroendo a nossa alma. A gente sorri para os familiares, a gente sorri para os irmãos da igreja, a gente sorri para os pastores, e a gente tenta esconder das pessoas, por mais próximas que elas sejam, o que de fato está acontecendo lá na intimidade da nossa alma. Lá na profundidade do nosso ser. Aí Jesus ele chega e ele fala contigo, e ele fala comigo: eu te conheço, porque eu te vi quando você recebeu essa notícia indesejada. Eu vi você quando você fechou a porta do seu quarto, quando ninguém tinha ideia, podia imaginar o que estava acontecendo na tua vida. Eu vi você, filho. Cadê o Marcão aí? Está aí? Ele te viu quando os olhos humanos não estavam sobre a tua vida. Jesus, ele te viu. Jesus estava te sondando. Sondar é examinar profundamente. E aí a gente vem para um lugar como esse e a gente quer esconder de Deus. Porque a gente não deixa as pessoas tocarem nós, e a gente acha que a gente também não deve deixar Deus nos tocar. Quando a gente lê o livro de Jonas, Deus ele não está tratando somente com Jonas. Deus não está tratando somente com Nínive, Deus também está tratando com Jonas.
talvez tinha muito mais para Deus fazer no coração daquele homem do que fazer naquela cidade. O homem estava dentro de um barco, no porão do barco. As pessoas estavam perdendo coisas por causa dele. As pessoas estavam a tempo de ir à deriva, perder as suas próprias vidas. O homem estava dentro do porão fechado. Porque quando a gente se esconde de Deus, a gente também se esconde das pessoas. E às vezes Deus, Ele quer nos sacudir, Ele quer fazer algo na nossa vida. E às vezes nós estamos trancados dentro do porão, achando que ninguém vai nos encontrar lá. Enquanto do lado de fora, aquelas pessoas estavam jogando seus bens fora, estavam jogando suas bagagens fora, estavam jogando coisas valiosas fora, por causa de alguém que estava escondido dentro de um porão, se escondendo dos homens, achando que estava se escondendo de Deus. A quem que nós tentamos enganar? Nós vamos viver uma vida miserável nessa terra, porque a gente vai ficar fugindo daquilo que Deus Ele quer fazer através de nós. Hoje, quando Deus estava ministrando essa palavra no meu coração, eu pedi tanto perdão a Deus, das vezes que eu quis fugir da presença dEle, das vezes que eu quis fazer a obra dEle da forma como eu quero e não da forma como Ele quer. Decisões na minha vida que me custaram muito caro, que poderiam ter me afastado da presença dEle para sempre. Como que Deus falou comigo nessa mensagem, meus irmãos? Porque às vezes a gente quer se esconder através de cargos, a gente quer se esconder através de posições que nós escolhemos. Quando Deus Ele quer nos posicionar na posição certa, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior. Porque a gente não quer falar para Deus o que está acontecendo, como se Deus Ele já não soubesse. Sabe, a gente pode falar com as pessoas, está tudo bem, está tudo bem. Mas para que nós vamos falar para Deus que está tudo bem, se Ele sabe da realidade que nós estamos vivendo? Está certo, não precisamos compartilhar as nossas misérias com as pessoas, mas a gente vai esconder de Deus aquilo que está afligindo a nossa alma, nós vamos esconder de Deus aquilo que está afligindo o nosso coração. Será que nós nunca vamos ter a coragem de rasgar o nosso coração diante da presença dEle e poder dizer para Ele: Senhor, é assim que eu estou, é assim que eu sou, eu quero mudança, eu quero transformação. A tempestade estava forte, os homens começaram a clamar os seus deuses, ninguém podia resolver. De repente eles batem lá dentro do porão, quem que eles encontram dormindo? Jonas está lá deitadinho, dormindo, tranquilinho. Ele não se importava com nada, ele não se importava com nada mais, porque quem está fugindo do propósito está desistindo de viver. Então os homens sobem com ele para o convés daquele barco. E eles falam: quem é você, cara? O que você está fazendo? Você está fugindo do seu Deus. Porque aqueles homens eram ímpios, eram homens que não conheciam a Deus. Ele falou: nós já jogamos tudo que nós tínhamos no mar, nós já oramos a todos os nossos deuses, e o problema está acontecendo porque você está fugindo do seu Deus. E aqueles homens ímpios, e eles começaram a clamar pelo Deus de Jonas. E o Jonas falou: a única forma dessa tempestade acalmar é vocês me jogando dentro deste mar.
E os homens, eles não queriam isso, porque os homens estavam temendo a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus do Jonas. Mas eles viram que não tiveram jeito, e eles oraram a Deus, eles falaram: não é nossa culpa, a gente vai jogar esse homem no mar, mas não requeira a vida dele sobre nós. E quando Jonas cai na água, a tempestade, ela se acalma. Talvez alguém pensasse assim: é o fim da vida de Jonas, acabou. Mas se a gente for ler no verso de número 12, do capítulo 1 de Jonas, na verdade o verso 17: e o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Mesmo quando achamos que está tudo acabado, o Senhor, Ele ainda nos chama para cumprir o seu propósito nessa terra. Quando a gente pensa que acabou, que terminou, que estragamos tudo, então Jesus, Ele estende a mão e Ele fala conosco o que Ele falou com Natanael. Porque você percebe, quando Filipe, ele fala com Natanael, a primeira coisa que Natanael fala é: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? E quando ele encontra com Jesus, o que Jesus diz é para ele: eu vi você quando ninguém estava te vendo. Eu queria que você se colocasse de pé e você fechasse os teus olhos. Talvez você está aqui nessa noite, talvez você está fugindo de Deus. Talvez você está aqui nessa noite e você está tentando esconder de Deus. Jesus está falando contigo: eu te vi, filha, quando você estava debaixo daquela figueira. Eu te vi quando você clamou e ninguém estava por perto, mas eu estava te ouvindo. Você achou que eu não estava ouvindo a tua oração. Você achou que eu não te responderia. Mas Deus está dizendo para você nessa tarde: eis a resposta. Começa a falar com Ele nessa noite. Começa a se apresentar para Ele. Chega de esconder dEle. Chega de fugir dEle. Começa a dizer para Ele: Senhor, eu sei que Tu me sondas. Começa a falar com Ele. Sei também que me conhece. Pede para Ele te examinar nessa tarde. Se me assento ou me levar, pede para Ele te sondar nesse momento. Conheces meus pensamentos. Qual tem sido a tua dor? Qual tem sido o Quer teu dilema? deitado ou quer Qual tem sido as tuas aflições? Que você, como você tem se posicionado sabe diante da direção que Ele tem te dado. Passos. Jesus, Ele está falando contigo nessa noite. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor.
que tu me sondas. Aleluia. Começa a clamar a Ele nessa tarde. Deus, tu me Começa a falar com Ele, Senhor, vem. em volta. Vem agora, Senhor, e toca, Senhor, a nossa alma. Toca a nossa intimidade agora, Senhor. Não temos o que esconder do Senhor. Não temos o que, Senhor, fugir da Tua presença. Aliás, não tem nem como fazermos isso, porque o Senhor está em todos os lugares. O Senhor está em todas as partes. Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, Pai, a estarmos posicionados aonde o Senhor quer nos posicionar, a irmos aonde o Senhor quer nos levar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a não sermos questionadores daquilo que o Senhor está planejando a nosso respeito, porque os teus pensamentos são mais altos do que os nossos, Senhor. A tua mente é bem mais alta do que a nossa. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora, Senhor, vai tocando, Senhor, nos recônditos da nossa alma, do nosso ser. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Cante mais uma vez, Senhor. Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Oh Deus, em nome de Jesus, o que nós te pedimos nessa tarde é isso, Pai. Senhor, que nós não venhamos nos afugentar da Tua presença, que nós não venhamos correr de Ti, que nós não venhamos fugir de Ti. Nós somos homens e mulheres de Deus nessa terra, Senhor. Estamos prontos para dizer sim ao Teu propósito. Estamos prontos para dizer sim ao Teu chamado. Estamos prontos para dizer sim aonde o Senhor quer nos posicionar na Tua obra nessa terra. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nos usa, nos levanta, Senhor, nos envia, meu Pai, porque nós queremos Te glorificar com aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Que o Teu nome seja exaltado, glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor Jesus te abençoe e que essa palavra possa continuar falando no teu coração. Amém. Vamos receber o pastor Gilmar dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, queridão. Amém, irmãos. Tomou posse aí da palavra, irmão? Livro de Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 12 e 13. Jeremias, ele disse assim: espantai-vos diante disso, ó céus, fiquem horrorizados os abismos, diz o Senhor. Aí no verso 13 ele disse assim: o meu povo cometeu duas maldades, a minha tradução diz: eles me abandonaram. Como é que pode abandonar a Deus? Como é que a gente abandona a Deus? É justamente aquilo que o pastor Rafael começou a pregar aqui e ministrar. Você está virando as costas, se escondendo. Segundo Jeremias, isso é uma maldade. E aí quem faz isso vai cavar cisternas que não produz nada. Está correndo atrás do vento. Não vai alcançar. Irmão, estenda tuas mãos para cá, vamos orar para os pedidos que estão aqui, enquanto as crianças estão chegando. Não se esqueça que hoje é o terceiro domingo.
É o domingo de missões, irmãos. Tá? Você é, em potencial, um missionário. Vou esperar um amém. Mas não vai fazer igual o Jonas, não, né? Estenda tuas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor meu Deus, cada um dos pedidos representados nesses folhetos. Que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, Pai. Pedimos a Ti, Senhor meu Deus, meu Pai, que o Senhor derrama o Teu poder, a Tua unção e a Tua glória, Senhor, sobre cada uma destas vidas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Diga amém. Quem está encarregado de orar por missões agora à tarde? Quem? Não apresenta, não tem ninguém da missão? Calma, varão, por favor, homem de Deus. Quando a gente recebe as crianças, que isso, que coisa linda. Deus é bom o tempo todo. Hoje eles vão cantar, pastora? Vai cantar? Hoje não, né? Tem até um correndo. Vamos receber o irmão dizendo junto: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao seu Espírito Santo de Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Jesus escolheu você, amém? Você carrega a glória de Deus. Nós somos responsáveis por levar essa palavra para o mundo, que o mundo hoje ele está perdido, está sem direção. Nós somos a cura, para levar essa cura para o mundo. Nós somos quem carrega o antídoto, para combater tudo que está aí destruindo a nossa sociedade. Amém? Vamos orar, ouvimos a voz de Deus através do pastor Rafael. Deus falou muito claramente com a igreja, e nós fazemos parte desse ministério de missões que tem crescido, tem vindo bastante pessoas ajudar nesse trabalho. E se você tem esse chamado, procura a liderança do ministério, faça parte. Você tem dons que Deus já deu para você estar contribuindo para o crescimento do reino de Deus nessa terra. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus por esse trabalho. Vamos orar pelas nações que ainda as portas lá ainda estão fechadas, países que ainda as leis não permitem o evangelho entrar. Vamos estar orando a Deus para que essas barreiras possam estar caindo e que os missionários que estão à frente, que estão nessa seara aí, tentando entrar nesses países para disseminar ali o evangelho, que essas barreiras caem no nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, Senhor, ouvimos a Tua voz, ó Deus, ouvimos, Senhor, o Teu recado através dessa palavra maravilhosa, clara, objetiva, Senhor. Senhor, nos dispomos, ó Deus, a Te servir, Pai, a Te servir de uma maneira cada vez melhor, a cada vez mais, Senhor, nos dedicarmos ao Seu trabalho, a dedicarmos as nossas habilidades, Senhor, ao serviço do Teu reino. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, venha nos capacitar, venha nos dar direção,